Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Por aqui, Pedro Lage, o host do episódio de hoje, com um tema super interessante que é treinamento, desenvolvimento profissional, liderança. E para me ajudar nesse bate-papo, a gente vai receber consultor especialista no segmento automotivo, em vendas, pós-venda, administrativo, um pouquinho de tudo, né? Fábio Canassa, obrigado pela sua participação aí. Espero que você contribua bastante aí com o nosso bate-papo de hoje. Com certeza, Pedrão. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui participando, poder conversar um pouco sobre esse tema que é tão gostoso de falar, tão bom e é o nosso dia a dia, né? Então, eu tenho uma trajetória aí longa, desde a formação de engenharia mecânica automobilística, passagem por Toyota em treinamento de vendas, passagem por GM, treinamento de pós-vendas, consultorias e hoje aqui com a nós cuidando da conta da Porsche Brasil, então tanto na área de vendas quanto de pós-vendas, então uma experiência incrível. Acho que essa área, assim, né, quando a gente entra no treinamento, dificilmente a gente sai, a gente se apaixona, a comunicação, entregar informação, receber informação, ensinar, aprender, essa troca é incrível. Então, bora pra cima. Bora pra cima, acho que o papo vai ser de alto nível. Obrigado, Fábio, mais de uma vez. Fábio hoje é responsável, né, pelo desenvolvimento de programas, percursos formativos dentro de um grande cliente, parceiro que é a Porsche Brasil. E Fábio, para começar do início, né, vamos começar do início, porque esse é um tema que eu sou apaixonado, a gente, você sabe disso, a gente compartilha aí uma da minha responsabilidade aqui é desenvolver a área de DHO. E dentro desse contexto, como é que nascem, né, os treinamentos? O que que gera essa decisão de falar, poxa, né, nós precisamos treinar um time, um profissional, uma equipe. Como que isso acontece? Geralmente ele vem tem várias origens, né? Então, a primeira que todo mundo imagina, vou lançar, por exemplo, falando, né, fechando um pouquinho dentro do nosso segmento do Automobility, mas vou lançar um novo produto. Legal, isso demanda treinamento, vendas, pós-vendas, mas não só um novo produto, um comparativo, uma ação de vendas mais profunda, uma ação de pós-vendas mais profunda. Então, tudo que a gente precisa de uma movimentação diferente, a gente precisa de uma virada cultural, uma virada comportamental, tudo isso demanda treinamento nas suas diferentes esferas. Então, ora um treinamento mais técnico, ora um treinamento mais motivacional, hora voltada mais para liderança, hora voltada mais para processos e padrões. Quando a gente quer estandarizar um padrão, estandarizar um processo na rede de bons funcionários, a gente precisa utilizar essa ferramenta de treinamento, que é uma das melhores e mais efetivas para isso. Perfeito, eu vejo como a ferramenta de transformação e desenvolvimento. Exatamente. E buscando um determinado objetivo, que é o que você deixou muito claro aqui, fantástico, Fábio. Isso nasce, obviamente, de alcançar um objetivo, né, em busca de um determinado resultado, mas ele não nasce sozinho, né? Ele vem de uma determinada necessidade de um contexto envolvido. Como é que a gente normalmente pensa em um treinamento, né, baseado nesse objetivo final que a gente quer chegar? O que normalmente a gente precisa buscar junto ao cliente para ter insumo para construir e pensar na melhor forma de fazer essa transformação através do treinamento? Eu acho que o primeiro ponto é o objetivo, né? Qual o objetivo que a gente tem com esse treinamento? É aumento de volume de vendas, é fidelização, é atendimento. Então, primeiro é o levantamento do que o cliente precisa solucionar ou melhorar, ou evoluir, ou acrescentar. Então, baseado nessa necessidade, a gente oferece diversas soluções, diversos formatos de entrega, seja online, seja presencial, podcast, sejam vídeos curtos, pílulas de conhecimento e por aí vai. A gente tem uma infinidade de recursos para isso. Porque quando a gente fala muito de treinamento hoje, lógico, conhecer o veículo, saber reparar o veículo é fundamental, fundamental, sempre vai ser. Mas a formação humana é ainda melhor. Então é através dela que a gente fideliza o cliente, que o cliente se sente acolhido, que ele se sente bem na concessionária, que ele volta mais vezes. Então, desde eventos como café da manhã, passeios, almoços em conjunto, um bom atendimento, uma atenção, tudo isso faz parte de uma esfera de treinamento. Então, técnico, comportamental, liderança, tudo isso está dentro desse pacote que a gente desenha sob medida para aquele cliente. Perfeito, Fábio. E até para, às vezes, desmistificar um pouco, né? Às vezes o empreendedor, o empresário fala, poxa, o produto se vende sozinho.
né? No nosso segmento, isso não é uma realidade, mesmo produtos de alta gama, de extremamente exclusivos, né? Como é que você acredita nessa fala? Como é que Não. isso é recebido? E se aconteceu isso algum dia faz muito tempo, hoje a gente tem uma paridade muito grande de produtos, então mesmo quando a gente fala produtos em nível de exclusividade muito elevado e tudo mais, ainda assim a gente precisa ter um nível de atendimento, um nível de compreensão. Vou dar um exemplo. Dentro do universo Porsche, que é um universo exclusivo, é um universo de altíssimo desejo e tudo mais, a gente tem momentos com o cliente em que você fica reservado com o cliente e ele pode escolher, que é o programa Manufatur, e daí ele pode escolher cor do carro, cor da roda, tecido, acabamento, cor de costura e tudo. Então é um momento de criação dele. É um momento de atenção total dedicada a ele, em cima de um produto que já é exclusivo. Então, mesmo nessa esfera, a atenção, o cuidado e tudo é necessário. Então, não se vende sozinho mesmo. E o nosso mercado em si, né, passou por grandes transformações, né? Eu tô funcionário há quase 30 anos e a gente viveu uma evolução natural, né? Primeiro, no produto, acho que evoluiu absurdamente. A gente sabe o quanto a tecnologia avançou nesse processo e entrega mais segurança, conforto, economia, desempenho, mas também, obviamente, no comportamento do cliente, que hoje tem mais acesso à informação, ele tem um nível de exigência muito maior, e os produtos em geral, pelo acesso e desenvolvimento, eles têm uma certa similaridade em muitos desses nichos que a gente atende. Eu acho que a tua fala complementa porque o diferencial competitivo se torna o profissional, as pessoas que estão conduzindo o processo. E principalmente em concessionária, em que às vezes o cliente ele tem numa cidade diversas opções, né? Não é só o fator preço o fator determinante. Ele entra nessa equação, mas com uma relevância cada vez menor quando o atendimento é diferenciado, quando o profissional, né, consegue conduzir aquela venda de uma maneira consultiva. Então a gente sai da figura do tirador de pedido para o consultor de vendas, que entende, você comentou como na Porsche funciona muito bem o detalhe para tangibilizar o sonho desse cliente, né? E falando de tecnologia e evolução, Fábio, como é que hoje a tecnologia se vê como um aliado, um apoio, né, no processo de treinamento e desenvolvimento profissional e também, talvez, com alguma ressalva ou algum desafio da tecnologia também, né, não contribuir 100% para esse processo? Eu acho que o principal ganho que a gente tem com a tecnologia é muita questão de agilidade. Então, a pesquisa de informações, a coleta de informações, o desenvolvimento de soluções é muito mais rápida hoje em dia do que a gente tinha uns anos atrás, né? Isso vem ficando cada vez mais rápido. O único cuidado é filtra um pouquinho o que vem, o que não vem, tudo para nos ajudar, mas a agilidade que se ganha é muito alta. E aí a gente tem também um outro desafio interessante. É muito comum a gente ouvir consultores de vendas falando, "Ah, mas o cliente hoje, poxa, ele já sabe muito do produto, ele vem, a gente nem precisa conhecer muito de produto, ele já sabe tudo aqui porque ele já pesquisou, já viu com influenciadores, já viu com isso, aquilo, lá. Então a gente nem precisa saber muito." Não é bem verdade, ué, porque aí quando a gente passa uma tarrafa aí, né, na rede, vende tudo. Então será que se tudo que veio está correto, é isso mesmo? Será que não está contaminado por uma opinião pessoal? Será que aqui o influenciador falou, ele não tem uma opinião própria que nem sempre bate com a sua? Então é interessante buscar fontes, buscar fontes confiáveis dessas informações e, acima de tudo, conheça, estude, busque entender muito do que você está vendendo. Se o cliente conhece, ótimo, vai ser um bate-papo muito gostoso. Se ele não conhece, é um momento melhor ainda para apresentar esse universo para ele. Isso aí, deixa aquele momento mágico e deixa o cliente muito mais seguro no processo de tomar de decisão. Putz, ele sabe que é um investimento considerável e, e esse produto vai ficar com ele por um tempo relativamente longo. E você sabe, Pedro, que do mesmo jeito que a gente comenta, um Porsche, ele faz essas customizações ou tem esse momento dele, se a gente pegar esse conceito isolado e colocar, por exemplo, numa empresa que vende caminhões pesados, numa empresa que vende implementos agrícolas, o momento é muito parecido. De um lado, a gente está
100% na paixão, no entusiasmo, no passional. O outro lado é 100% racional, é ferramenta de trabalho, é aquilo que vai trazer a renda dele de volta. Então precisa ser escolhida e determinado com conhecimento totalmente adequado à necessidade dele, ou seja, de novo que você comentou no começo, processo consultivo. É fundamental. Perfeito, Pato. E um dos desafios a gente sabe que o gestor, o investidor tem na operação é conseguir medir o impacto real, né, de um treinamento. E daqui a pouco a gente fala, né, como é que a gente transforma isso em resultado real, né, Fábio? Mas queria a tua percepção pela experiência tão longa e diversos programas construídos, aplicados e conduzidos, né? Como é que é esse desafio do impacto real de, poxa, tá treinado, resultado vem logo na sequência. A gente sabe que essa alavanca ela não é proporcionalmente direta assim. Ela não. Aí até às vezes, por vezes, é um pouco difícil da gente conseguir perceber, né? Na nossa área, o retorno do investimento, ele é um retorno que é até complicado da gente conseguir mensurar. Então, por exemplo, eu tenho um determinado veículo, eu estou fazendo uma ação de vendas que tem taxa zero, que tem um desconto, que você entra com acessório e tudo mais. Aí eu entro com um treinamento também para potencializar esse volume de vendas. Tá bom, no final do ano atingi minha meta. O quanto que treinamento contribuiu? Porque eu tive o treinamento, mais o volume de balas disponíveis, mais a taxa, mais o desconto. Então eu tive uma soma de fatores que trouxeram para mim o meu atingimento do objetivo. Quanto a gente contribuiu? Então é difícil da gente conseguir enxergar. Porém, hoje a gente tem usado algumas soluções que trazem para nós essa visibilidade melhor, que é o quê? Eu vou aplicar um treinamento, fazer um treinamento de processo de pós-vendas, por exemplo, ok? Fiz esse treinamento de processo, os profissionais voltam para a concessionária. Cada um para a sua realidade. O treinamento foi um só, mas cada um tem a sua particularidade, seja regional, seja cultural, para onde for. Nesse momento, a gente pega e atua na concessionária. Então, dá sequência a esse treinamento indo na concessionária e calibrando essas informações que ele recebeu no treinamento e que ele está implementando no concessionário. E ajudando ele a fazer isso na casa dele. Aí fica visível para nós, que eu consigo fazer um relatório, eu consigo fazer uma linha de evolução de quando ele começou, depois que ele fez o treinamento, como que ele está caminhando com isso, caso a caso. Aí a gente consegue falar, o treinamento está responsável por essa evolução, por esse caminho, está transitando desse jeito e por trás disso traz o NPS melhor, um volume de vendas melhor, índice de trabalho melhor. Então é estar na casa dele. Acho que hoje, numa era tão digital que a gente tem, cheguei tão online, o nosso resultado está justamente no presencial, juntos, respirando a realidade dele. Verdade. Isso é tão importante, um exemplo prático, né? A gente desenvolveu no ano passado um programa de líderes. Acompanhamos praticamente 25 líderes, todo o Brasil, um processo de desenvolvimento. E qual era o grande objetivo? Que o treinamento fosse um momento importantíssimo, divisor de águas, presencial, durante 2 dias, trabalhando diversos aspectos da gestão e do negócio. Mas mais do que isso, Fábio, é o que você falou, a gente continuou acompanhando esse profissional no dia a dia dele, né? Então, ele participou de processos de mentoria, então todo mês ele tinha esse contato, né? A gente apoiou ele em decisões de consultoria, né? Quais eram os planos e iniciativas que precisavam ser implementados na concessionária para resolução de algum desafio ou para melhoria, né, dos resultados financeiros ou de satisfação do cliente, dentre outros. E a gente viu essa clara diferenciação em programas que são oferecidos, mas que não têm esse contexto de acompanhamento, né? Não consegue convergir em 100% aquela competência que foi desenvolvida em forma prática. É óbvio que a cultura, o momento mercadológico, o time, a autonomia, a capacidade de influência, engajamento e transformação e liderança desse profissional impacta demais no resultado, que a gente consegue medir pelos principais indicadores do negócio, isso é claro. Mas estar próximo e poder apoiá-los nesse processo foi fundamental. E a gente está fechando esse ano esse programa aí com
super sucesso, NPS, melhoria dos principais indicadores do business, retenção em alta, processo de desenvolvimento profissional dentro da concessionária contínuo, uma eficiência operacional mais clara. Então, esse é um exemplo prático de como a gente pode tangibilizar a necessidade de um treinamento e um acompanhamento para a transformação do negócio. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é além daquela questão da construção do resultado em conjunto. Então, que a gente volta lá para o início do nosso podcast, né? Então, a gente não pode entregar uma solução fixa assim, pronto, acabou, não. Tem que ser moldado, tem que ser construído juntos, tem que caminhar juntos, porque numa ação dessa, quando a gente está trabalhando com o time da concessionária na própria concessionária, a gente tem a montadora envolvida, nós enquanto consultoria envolvido, a rede envolvida e possivelmente clientes ali participando desse processo. Então, todo mundo do processo está envolvido juntos. Então, cada um vai enxergando a sua contribuição e vai caminhando juntos como um time. Então, no nosso trabalho, a gente acaba atuando já desde o início como um time, como colaborativo, né, de todas as formas. E é interessante porque, do ponto de vista de negócio e empresa, esse é um desafio que a gente tem enquanto consultoria, que é uma hiperpersonalização das nossas entregas. Isso nos limita do ponto de vista de entregável e escala, né? Porque demanda tempo, demanda compreensão, conhecimento, know-how. Então, isso é um desafio interno que a gente tem, mas a gente não abre mão disso mesmo sendo um desafio, porque a gente acredita muito nessa customização muito clara. Cada negócio é um negócio, né? A gente não tem soluções de prateleira para poder dizer que isso é aplicável em qualquer negócio. Óbvio que existem princípios e coisas que são transversais, né, Fábio? Mas conhecer do mercado, do segmento do cliente, do dia a dia dele faz uma diferença absurda, né? E por isso que a gente é muito bem reconhecido nesse segmento onde a gente apoia com mais ênfase, que é o automotivo, por conta desse know-how muito claro e das transformações e o histórico de melhoria que a gente conseguiu contribuir. Então esse é um erro que não faz parte do nosso radar aqui, a gente só faz reportar, como se fosse momento. E toda a nossa experiência a gente usa para absorver a realidade do cliente, entender como funciona, entender o que ele faz, entender o que ele precisa, e aí juntos construímos a melhor solução. Não usar nossa experiência como regras e leis que devem ser seguidas independente de qualquer coisa. É assim, não, isso não existe, meu Deus. E se existiu em alguma vez, está errado, mas isso é uma coisa que a gente precisa customizar, precisa, vamos simplificar, né? Se a gente fala tanto que o time de vendas e de pós-vendas precisa atender, precisa dar atenção, ser consultivo com o cliente, tudo, como que a gente, enquanto consultoria, faria diferença? Exatamente. Então, não tem bom. O caminho, a gente tem que exercitar aquilo que a gente preconiza. Eu já te falo que a gente acredita, né? Sabe? Fundamental. E um ponto interessante, desses dias a gente recebeu uma demanda muito interessante e o cliente falou, poxa, eu queria mudar o comportamento da turma ali. E é uma pergunta capciosa para você aqui, mas e aí, treinamento muda comportamento, motiva, né? Aonde o treinamento consegue atuar aí na sua experiência? Mas eu costumo falar que enquanto engenheiro automobilístico, eu sou extremamente comportamental. Eu adoro máquinas e tudo, sempre vou gostar, mas lidar com o capital humano é muito bom. A gente acredita assim, uma pessoa quando ela nasce, ela tem as características dela, tem a personalidade dela, ela vai se desenvolver. Mas tem coisas que não mudam, tem coisas que da pessoa. A gente não consegue transformar essa personalidade. Se é uma pessoa A, ela virar uma pessoa B, é praticamente impossível. Mas a gente consegue, e isso é uma das premissas, principalmente que nós utilizamos aqui, é uma das premissas do quê? O autoconhecimento. Então, se eu vou começar na liderança, primeiro eu tenho que conhecer a mim mesmo, ser líder próprio, ou seja, ser o meu líder, para depois entender o outro. Porque no momento do autoconhecimento é o ponto de partida para tudo e não só para líderes, para qualquer função, eu vou entender o quê? Ah, isso eu mudo, eu consigo agir diferente, consigo dar um comportamento tal e tal, mas isso não. Isso que eu não mude, eu tenho que aprender a controlar e gerenciar. Perfeito.
para pelo menos não me atrapalhar no meu dia a dia e, se possível, de alguma forma, me ajudar no dia a dia. Então, assim, a gente não muda a personalidade, a gente ajuda as pessoas a gerenciarem essa personalidade e principalmente aqueles pontos que são mais enraizados, que são mais presentes. Legal. E eu acredito muito nisso, né? É uma premissa que a gente usa aqui. Você falou da personalidade, eu acho muito a questão do próprio temperamento, né? Então, cada um vem um drive biológico instalado, né, de temperamento. Isso que a gente não tem como mudar, mas nós temos como autorregular, acho que é um negócio legal que é o autoconhecimento. Então, a capacidade de apoiar esse profissional em saber autorregular e como ele pode usar aquele temperamento dele em determinado cenário, né? E essa personalidade que vem muito também do contexto, do ambiente onde ele está inserido, onde ele viveu, os princípios, os valores que ele acredita, também tem uma determinada influência para a cultura da empresa, enfim, como ela pode ali reforçar ou não algum comportamento esperado. Eu acho que fundamentalmente a gente trabalha no contexto do repertório. E aí eu acho que o repertório, que é capacidade de compreender, entender, se desenvolver e usar essa competência que foi desenvolvida para tomada de decisão, para o atendimento do cliente, para uma venda, para um serviço, para uma atividade administrativa, para um contexto de liderança. Então, acho que essas três variáveis aí, elas entram nesse jogo, mas algumas com mais ou menos influência, isso não está muito claro quando a gente vai desenvolvendo treinamento e, obviamente, quando a gente vai apoiar e atender um cliente que tem uma expectativa nesse sentido. E é engraçado, né? Através do bate-papo aqui, ele é tão bom, ele é tão rico, que a gente consegue ir fazendo conexões e consegue ir costurando uma série de conceitos. A gente consegue fazer tudo isso, mas temos uma condição: é o querer, é o livre-arbítrio. Isso, nós ou qualquer outra consultoria do mundo, se quem estiver participando não usar o livre-arbítrio de, poxa, eu quero me conhecer melhor, isso vai fazer bem para mim, eu vou me conhecer melhor, e não só no trabalho, quando a gente se conhece melhor e olha para o espelho, todos os dias a gente costuma brincar, né? Se conversar com alguém e falar, e tudo é fácil. Mas olhar no espelho e perguntar o que que eu fiz de bom e o que que eu posso melhorar, isso é difícil. Só que a partir do momento que você transpõe essa barreira e se predispõe a evoluir, a melhorar, a crescer e tudo mais, tudo que a gente fizer vai ser absorvido numa velocidade incrível. E é o dia de hoje. Então, se pegar na nossa geração, sem tem mérito de idade e tudo, mas lá atrás a gente viveu carros com carburação. Hoje a gente vive carros 100% elétricos, carregados na sua residência, alimentados por uma energia fotovoltaica. Cara, isso há 20 anos atrás era coisa de filme do futuro já. E a gente está vivendo isso. Então, se a gente não tiver a capacidade de se autoconhecer para poder mudar, ser flexível e evoluir, a gente não vai sair do lugar. Então, é justamente essa provocação que nós fazemos. Então, se tem uma provocação importante para a gente deixar é: busque se conhecer. Busque analisar todos os dias o que você fez de bom, o que você fez que pode melhorar. Uma vez que você está disposto a isso, cara, todo conhecimento vai vir e a vida vai tomar outros caminhos muito legais, com certeza. Perfeito, Fábio. Recentemente estava almoçando com um CEO de uma determinada empresa e conversando, eu sempre gosto de buscar entender a mente desses profissionais, né? O que eles tomaram de decisão ao longo do seu desenvolvimento, da sua vida, que gerou essa oportunidade de eles sentarem nessa cadeira que é tão almejada para alguns, enfim, e tão relevante, e principalmente relevante. É, e algumas coisas que foram muito claras, entender do contexto financeiro, né, que é a linguagem dos negócios, entender de pessoas, ter uma leitura rápida, né, de mercado, de cenário, ter a clareza sobre a eficiência operacional, foram alguns dos temas que ele deixou muito claro que foram importantes para ele. E a capacidade, obviamente, política e negocial e de influência, a gente sabe que é fundamental nessa cadeira. Mas ele também falou assim, cara, se eu pudesse não focar em algumas coisas,
No meu processo era que eu administrava uma determinada área e eu me aprofundava muito tecnicamente, e eu quis entender com ele tecnicamente. Então, cara, eu fui pro financeiro, eu queria aprender como é que fazia o balanço, né? Ao invés de focar mais em interpretar, em refletir sobre aquilo, não é o objetivo. E aí ele trouxe essa reflexão que muito do tempo que ele investiu foi mais nesse contexto técnico. E aí a grande pergunta, porque eu acho que não tem certo ou errado, né? É dependendo aí do que cada um tem como decisão e desenvolvimento profissional. A gente tem as competências técnicas, que são esses alguns exemplos aqui, mas até a gente tem as competências comportamentais, soft skills, né? Como é que você vê isso, né? No nível operacional, no nível mais tático e no nível estratégico, porque eu sei que você lida com profissionais nesses três níveis. Eu acho que todos os níveis, primeiro eles precisam ter uma visão macro de onde eles estão. Acho que o ponto de partida é dentro da minha função, seja ela qual for, aonde eu tô, no todo, aonde eu faço parte. Então, a hora que a gente pega ali o vendedor de novos dentro de uma concessionária, que faz parte de uma rede de distribuição, que está atrelado a uma montadora, que essa montadora mundialmente é esse grupo todo. Então, pertenço aqui. Dentro do meu ciclo de atividades, eu atuo aqui, aqui, aqui. E isso vai até a liderança. Só que quanto mais próximo da liderança, ou quanto mais alto for o cargo de liderança, menos você tem que conhecer da operação, mas a operação tem que ser clara na sua cabeça, todas as fases dela, não exatamente como executar no detalhe cada fase, mas nenhuma delas pode ser pulada, mas sim saber lidar com pessoas. Então, cada um do seu time tem uma particularidade, cada time tem um detalhe, cada um funciona de uma forma, responde de uma forma. Então, a sua habilidade de ouvir, interpretar, absorver informações, repassar informações e fazer com que todo esse time ande para o resultado positivo, essa é a real habilidade. Então, se ele ficar no detalhe da operação, ele nunca vai conseguir ajudar aqueles mesmos que ele está fazendo. Eles vão se sentir sem a liderança. E me remeteu uma frase, né, de Falcone. Falcone fala que líder é bater a meta junto com o time, fazendo certo. Bater a meta é resultado, não tem como ser diferente. Como líder, a gente precisa garantir essa entrega. Tá no nosso contrato de expectativas, essa atividade. Junto com o time, é exatamente esse processo de liderança, né? De mover as pessoas. Acho essa capacidade fantástica. Se a gente for pensar em grandes líderes que talvez você tenha como referência, e eu tenho como referência, são grandes movedores de pessoas. Não necessariamente os que conheciam mais tecnicamente daquilo que se proporam a fazer, mas eles tinham uma capacidade absurda de mobilização, né? E um carisma. E um carisma. Então, e por último, fazendo certo, com princípios, com valores, jogando o jogo limpo, dentro das quatro linhas, dentro, né, do que precisa ser feito de maneira clara e respeitosa, né? Então, de maneira ética, e eu diria nesse sentido. Então, diante desse cenário, eu acho que quando mais se sobe hierarquicamente, mais você tem que ter essa capacidade de negociação, de influência, de interação, de movimentação, de engajamento de pessoas, e transitar sobre todas as áreas, né? Que era um desafio desse profissional que veio num conhecimento, num crescimento muito mais técnico, e aí ele percebeu que na cadeira de CEO ele precisava fazer essa transição sobre todas as áreas de negócio. E é muito comum, né? A gente tem nas concessionárias o melhor técnico se torna o chefe de oficina ou se torna o gerente de serviço. O melhor vendedor se torna o supervisor de vendas ou gerente de vendas. Só que não significa dele vender muito, ele está preparado para lidar com pessoas. Pelo contrário, vai correr o risco dele não conseguir liderar e continuar vendendo veículos. Verdade. Ele teria que usar essa experiência que ele tem de vendas, do time de relacionamento deles e entender que agora, como gestor, ele pode facilitar muito o trabalho do time para que eles entreguem o resultado. Então, um grande gestor é aquele que está lá pelo time, ele vai facilitar o caminho do time de forma que eles possam performar da melhor maneira possível. Se ele conhece bem daquela atividade, ele sabe onde estão as armadilhas de cada um e como ajudar o time a seguir, não fazer, mas orientar para o time seguir adiante. Perfeito, Fábio.
Mas se deixasse, eu já logo aqui hoje 2, 3, 4 horas. Mas a gente respeita o nosso cronograma, né? O tempo previsto aqui do nosso bate-papo, que já abre um precedente para a gente marcar mais um. Com certeza, e faremos. Porque tem muito tema, muito conteúdo que a gente pode explorar aqui. Eu acho que esse foi uma pitada de tudo que a gente acredita, põe em prática, tangibiliza e compartilha aqui com a nossa audiência, seja para aprendizado, para replicar essas práticas, para contribuir também, que é um processo de uma via de mão dupla, né? E, obviamente, queria te agradecer, Fábio, pelo seu tempo, pela oportunidade de a gente conversar sobre esse tema, a disponibilidade, aceitar o convite, e te deixar aí já pré-convidado para uma próxima oportunidade de voltar a falar sobre esses outros seres. Com todo prazer, eu que agradeço. Uma oportunidade fantástica, um bate-papo excelente, à disposição sempre. Show de bola, Fábio. E você que nos acompanha, por favor, curta, compartilha, siga o nosso canal, né? Compartilhe esse material, esse conteúdo com quem você acredita que vai se beneficiar, né, dessa informação, desse conteúdo, desse conhecimento. E agradecer mais uma vez a sua participação, a sua audiência e deixar o nosso abraço aqui, te convidar para o próximo podcast, nosso podcast. Valeu, Fábio. Valeu, audiência. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.